Agora sim, se escancara os problemas do Flamengo. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Como sempre falamos, é rapidinho, papum. E deu, galera! E deu. Ajuda a gente! Bom, pessoal, antes de começarmos de fato com as notícias, gostaríamos aqui já de pedir desculpas a vocês por esse vídeo. A gente sabe que ele vai ficar assim um pouquinho fora do padrão do nosso canal, mas são muitas coisas que temos para passar para vocês, muitos assuntos que merecem sim bastante atenção. Então, por isso, a gente já pede desculpas a vocês e espera e pede, né, para vocês ficarem com a gente até o final desse vídeo, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso Flamengo. É isso aí. Amigos, alguns pontos vêm chamando a atenção de nós, torcedores, desde o início do ano. Talvez, para ser mais exato, desde o ano passado. Porém, esse ano ficou muito mais evidente que as coisas dentro do Flamengo não vêm bem. É fato. Eu não sei se alguns dos amigos já se perguntaram por que esse cara usa essa camisa, se ela é tão antiga. Na época, era patrocinador do time de 2009, ao qual nós devemos a melhor e maior arrancada que o Flamengo teve dentro de um campeonato e foi campeão brasileiro. Na época, inclusive, quem decidiu o título para o nosso lado foi Angelim. Acho que todos vão se recordar disso. Por que estou comentando sobre isso? Divisões, rachas, problemas, quando se vive em comunidade, é algo absolutamente natural. Porém, ao nível que está sendo levado isso dentro do Flamengo hoje, beira ao absurdo. Alguns pontos. Internamente, Gabi é chamado de reclamão e mimado. O episódio, Felipe Luiz criticando o técnico. Postura da diretoria, Davi Luiz dizendo que o Flamengo é sem comando. No retorno da viagem da Argentina contra o Racing, jogadores reclamando porque queriam folga e Sampaoli resolveu que o time passaria a noite no Ninho do Urubu. Dos 40 dias de férias, acredito que nem eu e nem os senhores viram algum jogador do Flamengo reclamar. Está em todos os jornais, está em todas as mídias, está em todos os canais a situação que hoje está escancarada dentro do Flamengo. Hoje o Flamengo é dividido em dois grupos. Grupo Davi Luiz, grupo Gabigol. É possível uma coisa dessa? É ridículo uma coisa dessa, na verdade. É um grupo jogando pelo mesmo objetivo, que é o quê? O Flamengo. Como pode haver uma divisão desse jeito, gente? É ridículo, na minha opinião. Para muitos jogadores, é inconcebível a falta de cobrança da diretoria com relação a Gabigol pelas atitudes que ele anda tomando. Inclusive, que eu retratei na live. A atitude dele com relação ao Wesley. Quando o menino contundido na lateral, só faltou chutar o garoto para fora do campo. O Flamengo estava com pressa, Gabigol tinha pressa de bater o lateral.
Não. Se fosse outro jogador que tivesse um nome um pouco maior, que fosse o Davi Luiz, ele não faria isso. Tomou aquela atitude porque era com o Wesley. Se fosse ele iria gostar? Muito menos. Existem hoje no Flamengo alguns pontos que simplesmente crucificam e destroem a nossa equipe. Já é fato que a divisão criada entre Gabigol e Davi Luiz após a saída de Diego Ribas pela liderança do comando do Flamengo dividiu o elenco. Existem jogadores que são favoráveis a ficar de um lado e jogadores que são favoráveis a ficar de outro. Pelo que conta a história, somente 3 jogadores são indecisos, porém vão para o lado do Gabigol. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. O restante é Maria vai com as outras, vai um para um lado, vai outro para o outro e fica aquela divisãozinha. Será que hoje chegamos ao consenso de que o que acontece com o Flamengo nada tem a ver com técnico? Tem a ver com diretoria que não faz nada? Tem a ver com jogadores que, ao contrário de se preocupar com o futebol, estão preocupados com títulos? Status? Status. Flamengo está virando Roma? Teremos um reinado, um César entre os jogadores? Tudo que acontece internamente no Flamengo é notícia. Vira uma bola de neve, principalmente as negativas. Principalmente. Desde o início do ano, a gente vem reclamando, pedindo e sonhando com melhora e com evolução. Na atual conjuntura, nada disso vai acontecer se atitudes não forem tomadas. Aí vem à tona a seguinte situação. Davi Luiz cumpriu os últimos 45 minutos necessários para a renovação automática do contrato. Adivinhem, ele tem o objetivo de continuar até o fim de 2024. Já começou daí os problemas do Flamengo. Jogadores cansados de receber sermões de Davi Luiz, que aliás ele adora falar. Já deixou muito claro isso em várias situações. Futebol que é bom? Nada. Marinho. No último treinamento, ficamos sabendo que até um bicudo na bola para fora da concentração, do campo de treinamento, ele mandou. A ponto de Juan ter que ir conversar com ele o que estava acontecendo. O episódio Marinho a gente já tem conhecimento. Não quis viajar para o Chile, foi punido e agora aparece possivelmente sendo contratado pelo São Paulo, até porque Dorival Júnior já deu o ok para a efetivação do contrato, o clima no Flamengo já não existe mais, vai rescindir contrato e seguir a vida dele. É um problema a menos, dentre tantos outros que nós temos. Existem possibilidades de negociações que são vantajosas para o Flamengo nessa janela do meio do ano. Porém, existem negociações que o Flamengo não só pode, o Flamengo tem obrigação de fazer para tirar esses vermes que estão comendo a carne do Flamengo. Esses caras que não querem saber do time, do escudo, da bandeira do clube. Pensam única e exclusivamente neles próprios. E eu não cito Davi Luiz e Gabigol.
Eu cito uma série de nomes que hoje eles acabam com o Flamengo. Eles destroem tudo que foi construído por prazer próprio, por interesses que nada tem a ver com o campo de futebol, ou somente por um status. E o maior culpado disso tudo é a diretoria do Flamengo, que não tem pulso firme para chegar em cada um e falar: ó, isso não tá certo, muda a sua atitude ou então é rua. Só que a diretoria do Flamengo não tem pulso. O Flamengo é um time hoje sem comando por parte da diretoria. Não chega vice-presidente, presidente, não dá a cara. Tá preocupada com outras coisas que não é futebol. Cadê Landim? Cadê o Marcos Braz para colocar um jeito nesse time? Gente, vamos acordar para a vida, Flamengo. Vamos iniciar junho. Vai deixar o Flamengo ir por água abaixo? Pô! Os caras que mais aparecem dentro do Flamengo a nível de diretoria é o BAP, Marcos Braz e Rodolfo Landim. Quando os interesses são ligados a finanças, os três pousam como os bacanas. Quando se trata de futebol, nada mais passa de que os três patetas. Porque hoje o que está sendo feito com o Flamengo é literalmente uma palhaçada. Um time de primeira divisão agindo como se fosse futebol do terrão. Que lamentável. Que triste. Uma semana ao qual temos um confronto extremamente importante no futebol. E que conseguem montar essa lona de circo que tumultua o ambiente, que traz tristeza para nós, torcedores, que inviabiliza qualquer possibilidade de ficarmos na quinta-feira otimistas. Porque a única coisa que passa na cabeça de nós, que torcemos pelo Flamengo hoje, é: caraca, tá tudo indo ralo abaixo. Eles conseguiram destruir o que aparentemente era indestrutível. Um time velho, um time acomodado, sem garra, que desrespeita a nossa bandeira e nós, torcedores, que semana após semana estão presentes em estádios, dando audiência para a televisão, para no final dos 90 minutos estarmos todos como estamos hoje. Decepcionados, tristes e sem certeza alguma sobre o futuro. Ponto final. Um outro assunto que vem tomando conta dos bastidores do Flamengo, mais uma vez, é com relação a um futuro e SAF. Por que falo sobre isso? Porque, incrivelmente, parece que as coisas, elas se confrontam. Gera-se problema, criam-se situações, falam de futuro e, de repente, aparece o dono do PSG com 6 bilhões de reais por 49% do Flamengo, oferecendo, entre aspas, a solução dos problemas. Chego a dizer o seguinte aos senhores: Bahia está no começo de gestão do Grupo City. Vasco da Gama no começo do processo da 777. Botafogo se organizando com o Textor. Bragantino vem decolando ano após ano
com o Red Bull. Será que é esse realmente o caminho que nós devemos tomar para parar com esse amadorismo, com essa falta de estruturação, com esse desdém com o futebol e se transformar realmente em um grupo de trabalho ao qual tem que apresentar resultados? Isso é a se pensar, meus amigos. Bom, galera, seguindo com as notícias, após um mês no comando do Flamengo, Sampaoli já começa a fazer as suas mudanças no elenco. Segundo Mauro César Pereira, o treinador exige da diretoria uma reformulação no elenco, priorizando atletas jovens e de mais vigor físico. Mauro César, em seu canal no YouTube, nesta segunda-feira, fez um alerta para a situação de Bruno Henrique. Ele disse o seguinte: o entendimento no Flamengo é de que Bruno necessita mostrar evolução nos treinamentos para voltar a ser relacionado por Sampaoli. Além disso, a parte mental do atacante de 32 anos estaria prejudicando seu retorno definitivo aos gramados, já que o atleta ainda está inseguro pela grave lesão que sofreu em seu joelho, o que o tirou por quase 9 meses dos gramados. Bom, segundo Mauro César, Bruno Henrique ainda tem receio em realizar divididas com os colegas, o que na minha opinião é totalmente compreensível. A lesão de Bruno Henrique foi muito grave, mas aí tem que ser feito um trabalho com o psicológico do jogador em cima desse problema que ele está passando. A gente sabe que isso acontece com todo mundo, nós somos seres humanos e nós sentimos sim quando esse tipo de coisa acontece, né? Então, na minha opinião, tem que ser feito um trabalho com o Bruno Henrique para colocar de vez na cabecinha dele que ele está bem e que ele tem condições de fazer aquilo. O Bruno, pelo histórico dele, é uma pessoa extremamente brigadora pela vida. Aquele episódio que ele teve com a Visão, estava no Santos, naquele momento que quase o cegou, e ele conseguiu vencer essa barreira, foi, tenho certeza, um revigorante, um fator a mais para ele brigar pela vida e ter muito mais vontade, como ele sempre demonstrou, vestindo a camisa do Flamengo. Na minha opinião, sempre um dos grandes exemplos. E essa contusão, na faixa etária a qual ele se encontra, realmente ela é complicadíssima. Vamos analisar. Um jogador de 32 anos com a carreira sólida fisicamente, ele teria mais 4, 5 anos jogando em alto nível, daí para frente se transformaria em algo muito parecido com o que nós temos hoje, Davi Luiz e Arturo Vidal, jogadores que um dia jogaram bola, hoje estão ali só fazendo número, e mal, e porcamente. Eu acredito sim, e muito, num retorno de Bruno Henrique em alto nível. Porém, se o Flamengo realmente tem intenção em continuar com o atleta, o que a Ju falou é extremamente coerente. Um trabalho psicológico tem que ser feito. E ficou muito claro isso nas vezes que o Bruno Henrique entrou em campo. O medo das divididas, os toques curtos e errados é a atitude nítida de um cara que está inseguro dentro de campo. Se querem continuar com o Bruno no Flamengo, algo sim tem que ser feito. E o alerta que Mauro César quis passar é que esse receio do Bruno Henrique em relação às divididas vem gerando na cabeça de Sampaoli aquela dúvida se seria de fato um bom negócio estender o vínculo com o jogador que hoje ganha R$1 milhão no Flamengo. Isso é muito claro, ele está chegando, ele quer resultado, tem que mostrar trabalho, ele não vai ficar analisando o que o cara ganhou ou deixou de ganhar. Ele quer ver o futebol na prática, não está rodando, troca a peça. A cabeça do Sampaoli não é errada, a cabeça de nós torcedores é que enxergamos BH com outros olhos. O fato é esse. Agora, para um comandante do clube, do futebol do Flamengo, atitudes têm que ser tomadas. É assim que funciona, em qualquer coisa que se faça na vida. Continuando com as notícias, os amigos devem recordar que quando esse nome apareceu como possibilidade de contratação, a primeira coisa que eu disse aqui no canal foi: duvido que o Atlético Mineiro vai facilitar a vida para o Flamengo. Hoje, o que está acontecendo? Atlético Mineiro
colocando um monte de barreiras para a contratação do Alan. Se é interessante, se vai resolver o problema do Flamengo ou não, eu não sei. Eu não sei. Porém, de uma coisa eu tenho certeza. Primeira proposta que o Flamengo fez: ceder jogadores em troca de Alan. Segunda tentativa que o Flamengo fez: diminuir o valor de 10 milhões para 8. Terceira tentativa, agora oferecida pelo Atlético Mineiro. Só aceito 10 milhões de euros e com a maior parte do saldo quitado. Ou seja, ou paga 53 milhões ou algo próximo disso, ou não tem negócio. Amigos, existem coisas na vida que elas são muito claras. A inimizade entre Atlético Mineiro e Flamengo, ela é notória. Ela é notória desde os anos 80. E também ninguém quer reforçar o rivalzinho. Vai, galera, vamos concordar também, né? Com certeza. Então, por quê e para quê, se é que os amigos vão concordar com o que nós estamos dizendo ou não, o Flamengo continua insistindo nisso? Os caras precisam de dinheiro, é fato. Porém, eles não querem o dinheiro do Flamengo. E se querem, eles querem receber à vista. Não está na hora de repensar esses nomes? Bom, galera, e para encerrar, em meio a todos esses problemas que vêm acontecendo com o Flamengo, Sampaoli intensifica a preparação do elenco para o jogo de quinta-feira contra o Fluminense. O momento do time é tenso e com tudo isso que vem acontecendo internamente, a comissão técnica busca a melhor solução para superar a equipe tricolor. Para isso, Sampaoli terá à disposição Georgian de Arrascaeta, que ontem treinou normalmente com a equipe e não deve ser um problema para essa partida. Everton Ribeiro, por outro lado, ainda é dúvida, mas tem grandes chances de desfalcar o Flamengo nessa partida. Eu ficaria muito chateado se depois da convocação da seleção uruguaia o Arrascaeta realmente fosse jogar esses dois amistosos depois de basicamente 6 meses passados de futebol dentro do Brasil e do Flamengo, sabendo das contusões, das poucas atuações que ele teve para 2 partidas que, na minha visão, são totalmente desnecessárias para o momento atual do Arrascaeta, que tem que melhorar fisicamente, que tem que resolver o seu problema físico de uma vez por todas. Ir para a seleção uruguaia não é o melhor caminho. E se está voltando, é um reforço extremamente importante. Que de preferência fosse ele no meio-campo e a molecada do sub-20. Não quer jogar os outros? Fica fora. Põe quem quer vestir a camisa do Flamengo de verdade. É assim que eu penso. A gente sabe que é uma semana muito importante pro Flamengo, pro Clube de Regatas do Flamengo. Para nós, torcedores, também, porque nós queremos que o Flamengo se reerga novamente, né? Saia dessa fase horrível que está vivendo. Então a gente espera sim que esses jogadores entrem em campo e honrem a camisa e honrem o clube por qual eles trabalham. É o que a gente mais quer. Com certeza. Bom, galera, desculpem a gente mais uma vez por esse longo vídeo, mas precisávamos passar tudo isso para vocês. Essas eram as notícias e as informações que tínhamos para vocês agora pela manhã e gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. E só seremos fortes se nós, torcedores, realmente estivermos juntos sempre. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amigos e amigas do canal.